Já que estamos no ar, a Alma também, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com o Padre Alex Brito. Conheço o Padre Alex há de muito, muito tempo mesmo. Ele viu o Breninho pequeno, né, Padre? Sim. Eu tô muito feliz porque ele tá aqui, porque, gente, desde o início, né, quando eu pensei em fazer esse podcast, eu pensei em fazer um podcast que pudesse realmente ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre a vida, sobre a Bíblia, sobre a nossa Igreja Católica, e nada melhor do que o Padre Alex, que ele é um grande professor. Imagina, o Padre Alex ensina os professores que vão fazer a catequese. Nossa, então, assim, é um prazer muito grande estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigada, viu? Prazer é todo nosso, e é sempre uma alegria sentar, conversar e a gente trocar ideias, né? Não, com certeza. A gente já está conversando aqui um bom tempo, que, gente, é sério, é um grande ensinamento conversar com o Padre Alex mesmo, porque ele tem um entendimento tão amplo da igreja, é tão bonito ver isso, né? E o senhor tá há quanto tempo na SCAP? Na SPAC. Escape. Não, SPAC. SPAC, que Isso, é Escola de Pastoral Catequética. catequética. Quanto tempo? Eu estou lá desde que me ordenei há 11 anos e antes disso eu já era um colaborador fiel da SPAC. Então eu posso dizer que uns 14 a 15 anos. Nossa, então o senhor sempre gostou de ensinar. Sim. Antes de entrar no seminário, eu fui professor durante muito tempo, né? Uhum. Então sempre dei aula para jovens, crianças, né? Assim, então era uma paixão que tinha a sala de aula. E trocar ideias é sempre importante. Não como detentor do saber, mas aquele que constrói junto, né? Tem ensinamento. Sim. Então é sempre muito bom. E a SPAC proporciona isso. Né? Uhum. Então a SPAC é uma instituição da Arquidiocese que já funciona há 55 anos. Caramba, Né? muito tempo. Muito tempo. Então é uma escola que desde Dom Aloísio que funciona na nossa arquidiocese e formando os catequistas, formando os agentes de pastoral, né? E a gente vai trabalhando nesse sentido, né, de ajudar. Pois é, e o que vocês ensinam de fato lá? Lá a gente tem uma vertente integral da igreja, né? Então a gente tem cursos de Bíblia, nós temos aprofundamentos bíblicos, nós temos cursos que vão desde a iniciação à vida cristã, né? Os fundamentos básicos para um catequista, e aí a gente tem os cursos específicos, que é de liturgia, o curso específico de direito, também nós temos os cursos específicos, às vezes, que aparece de Mariologia, e tudo isso de uma forma que a gente possa aprender e ensinar na igreja, né? Então, viver na vida pastoral e catequética. Ô, padre, eu vi um corte na internet esses dias de um pastor. Esse Sim. pastor dizia assim, ele falava assim, um protestante que entende muito é um católico. E um católico que não entende muito é um protestante. Eu achei muito massa, porque depois ele disse que tinha virado católico. Ele falou assim, eu estudei tanto, eu comecei a estudar tanto, que eu disse, meu Deus, eu tô na igreja errada. A verdadeira igreja é a igreja realmente católica, né? E o que você acha dessa afirmação? Eu acredito nisso também. Nós somos padres católicos. A presença de Jesus Cristo no mundo muda completamente a dimensão que a gente tem de fé. Uhum. Então ele vai nos mostrando uma forma de viver a fé. Ao longo da história da igreja, que é logo depois que Jesus ressuscita e que deixa comissão aos apóstolos, e os apóstolos é que vão ensinando, doutrinando, fazendo as novas vivências, a igreja vai crescendo nessa fé. Se perde pelo meio do caminho? Sim, se perde, porque o ser humano se perde. Ser humano, né? Lógico, sim. Mas o espírito vem sempre e recupera. Então, quando ele diz isso, que um protestante que sabe muito vira católico, porque dentro da doutrina protestante tem um hiato de formação ali dos inícios da igreja que não é estudado e não é entendido, compreendido. Então, quando você vai e de fato vem e vai conhecer isso, aí você começa a entrar em dúvida. E é esse movimento que a gente tem visto ultimamente, de grandes pessoas evangélicas, até pastores, como é o caso, né? De quando vai aos fundamentos da fé, vai aos fundamentos daquilo que eles não estudaram, toda a patrística dos 3, 4 primeiros séculos. Né? Então, ele vai e conhece.
Uhum. e põe em dúvida a própria fé. Entendi. E aí, às vezes, vem a conversão. E aí eu também entendo isso, que quando um católico não estuda, não sabe, ele fica preso a palavras, a letras, a dogmas e a leis. E aí deixa de viver a misericórdia que está lá no início dos primeiros cristãos. E aí sim. Ô, padre, se esse meu pensamento estiver errado, eu quero que o senhor me corrija e eu vou gostar muito, inclusive. Mas eu sempre achei, Ah, sempre achei que um católico que vira protestante é porque ele não fez um bom catecismo, sabe? Eu acho que ele não foi uma criança muito bem ensinada. Porque eu não consigo entender, padre, uma pessoa que realmente nasceu na nossa igreja, que sabe todos os dogmas, a nossa tradição, tudo, vira um protestante, porque não tem nada a ver, e começa a falar coisas tão absurdas, assim, né? Por exemplo, de Maria, enfim, de santos, coisas que a gente nem faz, mas eles começam a pregar, e eu digo, não, então eu acho que essa pessoa, ela não teve uma catequese muito bem feita, porque quando eu me lembro daquela senhorinha de tamanho conhecimento, assim, sabe, e da própria vivência com a minha mãe, com meu pai, não só isso, mas quando eu falo do professor de catecismo, mas é porque é ali, criança, sentadinha com as outras, aprendendo de fato o que é a Bíblia e tal, é que a gente entende o que é a Igreja Católica. sim. Eu tô certa ou tô errada? Não, você está certa. Né? Você está certa. Eu acredito muito nisso. Quando a gente não tem uma base de fé, a gente acredita naquele primeiro vento que passar. E acredita no vento que passa porque aquele vento me fez respirar, me fez acalmar, me fez chegar ao coração, né? E a nossa fé é algo que a gente vive com o corpo, com o sentimento, com aquilo que a gente deve viver por amor, mas também é consciência e é razão. Então eu não preciso só sentir, eu tenho que compreender aquilo que eu sinto, né? E quando a gente não tem essa base, a gente passa a acreditar em qualquer coisa, Não né? é. Em Aí palavras acaba, bonitas, né? é, E pronto, né? Mas começa a atacar também, né? pronto, e aí é onde entra o problema. É aquilo que você não conhece e não conhecia, e você aprendeu a atacar aquilo que você não conhece. Às vezes eu gosto de lembrar de Saulo, não é o Paulo, o Saulo, Saulo. né? Porque Saulo era aquele homem que era temente a Deus. É um homem que conhecia também toda a palavra de Deus. É um homem que vivia a doutrina, as leis, os dogmas, né, dos judeus assim fielmente. E amava tanto a Deus que, por você pensar diferente, eu passava a lhe perseguir. Eita. Só que aí no meio do caminho, né, disso, ele tem a revelação. Então, o símbolo dessa revelação é uma grande luz. Ele viu uma grande luz. Ou seja, ele vivia numa escuridão. E algo foi iluminado. A outra coisa que a gente lembra é que Paulo, no caminho de Damasco, caiu. Uhum. Né? Aí a gente diz assim, caiu de onde? Então, caiu do cavalo. Eu disse, mas o texto bíblico não fala em cair do cavalo. Sim. Diz que caiu por terra. E aí a gente tem que entender que muitas vezes todo o nosso pensar, as nossas ideias, as nossas convicções, para se encontrar com Jesus Cristo, precisam cair por terra. Então, eu vou deixar de pensar daquela forma. Sabe? E aí, quando eu vejo um cristão católico que vai para uma igreja protestante, mas que não deixa as suas convicções cair por terra, você se transforma num Saulo, num novo Saulo. E Porque existem fica muitos, né? preso. Existem muitos, inclusive dentro da igreja. É mesmo. Dentro da nossa igreja, muitos fiéis se comportam de uma forma que são muito doutrinais. Uhum. Né? E aí precisa deixar que essa luz de Deus, de Cristo, realmente ilumine. E você precisa perder a visão, como Saulo. Passou 3 dias de fato na escuridão, para que essa consciência de tudo que ele vivia pudesse vir à tona de uma forma diferente. E aí vem de que forma? Agora com a vivência de misericórdia, porque segue a Jesus Cristo. Então, o Paulo não esqueceu a doutrina. O Paulo não esqueceu os textos bíblicos, não esqueceu a vivência. Ele só ficou cheio agora de quê? Do Espírito e da misericórdia. Uhum. Então, é viver. Então, Paulo passa a viver, de fato, aquilo que Deus sempre quis que a gente viva. A presença do amor real. Quando você fala dessas doutrinas, né? O senhor está querendo dizer o quê? Que dentro da nossa igreja tem?
os doutrinais? A igreja, traz uma unidade de pensamento, traz uma unidade de vivência, né? Então, a nossa igreja, ela é pautada pela palavra de Deus. Uhum. Isso é indiscutivelmente. Tudo que nós fazemos e agimos na igreja deve ter a palavra de Deus como fonte, mas ela também é tradição e é magistério. Sim, exato. Certo? Então, nessa dimensão de ter tradição e magistério, a gente tem que entender o que é a tradição. É o que os primeiros cristãos viviam. É como a igreja mostra que a gente deve viver a fé. Né? Então, não existe uma igreja católica que não tenha Eucaristia. Isso está na tradição. Porque Essa desde tradição sempre. vem antes da Bíblia? Não, porque a Bíblia inicia muito tempo antes de Jesus Cristo. Né? Então, a gente não tem uma Bíblia só de Novo Testamento. Uhum. A gente tem a Bíblia que é a revelação de Deus durante a história da humanidade inteira. Sim. Né? Então, não vem ali. Mas a tradição nos mostra que é um memorial a Eucaristia, por exemplo. Né? E o memorial é muito mais do que uma lembrança, é uma vivência real, Sim. atual, daquilo que está acontecendo neste momento. Então, isso é nossa tradição. Essa tradição, ela é escrita como instituição, como magistério. Então, existe um magistério que nos dá unidade. Sabe? Eu digo muito que para muitas coisas a gente pode alterar, mas não pode fugir da essência, né? Então, a gente sabe fazer baião de dois, né? Uhum. Que a gente é cearense. Quantas formas tem de fazer um baião de dois? Muitas formas. Mas existe baião de dois com macarrão e abobrinha? Não, não existe. Então, a essência é o feijão e o arroz. Então, eu tenho que manter a essência, sabe? Eu tenho que manter aquilo que é real. Mas eu tenho várias formas de fazer isso. Então, para que não fique tão diversa, a igreja traz uma unidade para que a gente viva aquilo. E isso está no magistério. O magistério está nas exortações apostólicas, o magistério está nas constituições, o magistério está nos documentos da igreja, e o magistério traz também como a dimensão legal. Então, código de direito, né? De direito eclesiástico da igreja e também o catecismo da igreja católica. Mas traz também isso dentro de uma ação social, também, que é a doutrina social da igreja. Uhum. Porque precisa atingir a todos, porque a palavra de Deus nos diz isso. Sim. Então, a gente vai lidando com todas essas dimensões. Né? Então, a igreja se torna grandiosa e una, porque a forma de pensar ela traz essa unidade. Não é uma uniformidade, é uma unidade de pensamento. Então, a gente vai vivendo. Pois é, então, só falando assim, muito protestante diz que não, isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Tem algum canto na Bíblia que fala sobre isso, que tudo da nossa vida tem lá? Tem, se a gente for buscar, tem. Agora nós temos entre nós católicos e protestantes, tem uma diferença de Bíblia. Existem 7 livros que não tem, né? Eles tiraram, na verdade, né? Isso. Não reconheceram. Eu não digo tiraram. Assim, eles não reconheceram aquilo como inspiração de Deus. A gente precisa tomar consciência disso, né? Sim. A gente sempre diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens. Uhum. E aí a gente não diz que Deus escreveu, nem ditou. Mas ali na Bíblia estão os relatos de homens que tiveram grandes experiências de fé com Deus. Né? Então, diante disso, precisa de um reconhecimento daquilo para dizer que de fato é sagrado. Uhum. E aí foi isso que, para alguns protestantes, acharam que isso não era inspirado, porque Deus nunca faria isso com a humanidade. Né? E nem contaria a sua história através disso. O exemplo disso é um livro de Macabeus, né? Que é um grande confronto entre dois povos e que tem uma guerra que está ali acontecendo. Né? E eles não tomam aquilo como inspiração de Deus, porque vê o fato da guerra, mas não vê a ação de Deus naqueles homens que protegem, que defendem, que vivem a graça da fé. Né? E aí é onde está a beleza do livro de Macabeus, e não no ato violento. Né? Então tem coisas que vai dizer, isso não está na Bíblia. Né? E às vezes não está literalmente na Bíblia, mas está de uma outra forma.
né? E aí a gente precisa aprender também a ler. Sair do contexto de letras para o entendimento do sentido, né? E a gente faz isso muito bem. Se a gente lê qualquer outro livro, você faz isso muito bem. Então, se você está lendo uma poesia e digo que a jovem passeava na praia as ondas vieram e beijaram suas pernas, você não vai imaginar nunca que a onda do mar se transformou numa boca e beijou a perna. Você vai entender que banhou, né? Que a Mas água existem tocou. interpretações diferentes, né? Por isso que tem essa dimensão de entendimento. Sim. E aí, dentro de um dos documentos da igreja, ele vai mostrando como um católico e como um cristão deve realmente ler a Bíblia. Ah, é? É. Isso só ensina também? Tem pautas Tem pautas. tem pautas dentro das formações que fala sobre a leitura orante da Bíblia. Ô, né? padre, tem como vocês perceberem assim que um professor que vocês catequizaram não está fazendo bem o trabalho junto às crianças? Às vezes tem. E aí, como evitar, né? Uhum. Porque aí vem logo essa pergunta junto. Como evitar? A gente conta na igreja muito com a boa vontade do fiel, né? Então, é entender também que às vezes o fiel, ele tem algumas limitações. Então, é uma conversa que precisa ter, como está na Bíblia, pessoalmente, né? É fazer uma correção fraterna e Sim. não expor isso. Uhum. Então, a gente senta, conversa, diz o que percebeu, nota que as crianças estão assim, né? Para poder identificar aquilo. Depois é promover uma formação, né? Promover a formação e pedir que a pessoa participe da formação, né? E, por fim, fazer de fato um acompanhamento. É por isso que, na maioria das paróquias, a gente tem uma comissão de iniciação à vida cristã, né? A comissão da IVC, Iniciação à Vida Cristã, que aí lida diretamente com os catequistas que dão a formação de primeira Eucaristia e formação de Crisma. E também uma formação com os pais, né, e o acompanhamento de algumas famílias para o batismo. Sim, né, que é também é também, muito né? importante. Né? E aí, isso precisa ser feito quase que corriqueiramente, né? Assim, sempre ter um processo de avaliação para poder ver como é que andam as coisas, né? E a gente percebe muitas vezes de assim, mas já chegou no fim. Não, não chegou, porque às vezes a gente tem a Eucaristia como prêmio, e ela não é prêmio aliás, a Eucaristia é um grande prêmio, uma grande dádiva para a humanidade, mas ela não é um certificado de conclusão de curso. Sim, claro. É isso. E às vezes a gente toma a formação catequética como isso. Então, eu coloco meu filho para fazer a catequese e espero ele receber o diploma no fim, que é a Eucaristia. Pronto, esquece, né? Esquece, não é isso, e não é isso. Né? Então, às vezes a gente percebe essa falha na formação na hora das confissões. Né? Então, a gente escuta a confissão de uma criança, e uma criança bem formada, bem catequizada, ela faz uma confissão tão espontânea, É mesmo, tão clara, oh, meu Deus, tão consciente. Ela consegue fazer Consegue. a confissão bem feita. Consegue fazer uma confissão assim, de perfeita contrição, de você olhar para a criança e perceber que ela está sentindo a dor por aquilo, de reconhecer aquilo que é falta, que eu digo assim, se todos os pais dessas crianças e os adultos tivessem a mesma postura na hora de se confessar, seria uma maravilha. Mas vamos dizer, eles estão bem fresquinhos também ali, né? Sabendo como faz isso também, né? Isso. Porque, padre, com o tempo a gente esquece, né? E se vocês, padres, assim, não estão lá ajudando, é difícil, assim, às vezes, vamos dizer, uma pessoa que passa muito tempo sem se confessar. Eu mesmo já passei muito tempo sem se confessar, quando eu cheguei lá, ai, meu Deus, imagina aí quanto pecado que não foi, eu não tô nem me lembrando, peraí, como é? Então, se você não tem um padre que vai te ajudando, a gente esquece, porque nem todo católico é fiel mesmo assim de sempre, né? Que esse é o verdadeiro católico, mas eu tô falando assim, quando eu passei por isso, né? Quando eu voltei lá, eu disse, meu Deus do céu, mas eu digo às crianças, elas já vêm bem fresquinha no sentido, olha, é assim, né? Quando for fazer a confissão, né? Tem que falar sobre isso. As crianças, ela vem fresquinha nesse sentido de que a formação foi eminente, estava ali, né? Exato, então, aí dá para você saber, né? Eles vão ter, por exemplo, os 10 mandamentos,
muito próximo de Isso. Coca, e quando ele olha assim, diz assim, eu pequei porque não obedeci aos meus pais, eu pequei porque não amei a Deus como deveria amar. Então eles têm uma consciência maior nesse sentido. Mas existem pecados que as crianças apresentam que, eu digo assim, ele chegou na consciência muito grande. É essa Caramba, consciência que que massa. eu Sim. digo. É uma consciência, por exemplo, de às vezes dizer, me perdoe, porque eu não tratei bem os funcionários da minha casa, Massa, legal mesmo. Né? sabe? Caramba. Ele disse, eu poderia ajudar de alguma coisa, porque ele não é o meu serviçal. Ele é uma Realmente. pessoa que ajuda na minha casa, Sim. sabe? Então, é uma consciência maior do que o simples fato de eu pequei Sem contra dúvida, isso, sem dúvida, é muito mais sabe? profundo É muito isso. mais profundo. E aí, às vezes, essa consciência eu gostaria de ver nos adultos. Por que que perde? Por quê, padre? Porque a criança ainda tem uma pureza e uma ingenuidade Sim. de tentar falar a Sim. verdade. Nós temos vergonha. No fundo, a gente sabe o que a gente fez que atinge e que ofendeu a Deus e a Jesus Cristo e a nós mesmos. Mas a gente tem vergonha de falar. Né? E além de vergonha, às vezes, para um adulto, ele fica, mesmo a gente tendo o olhar sorridente, é o primeiro contato, né? Então você está expondo algo que é muito pessoal seu para uma pessoa estranha, de fato, né? E aí você fica com esse receio do julgamento, né? Por isso que na confissão, embora a gente ocupe uma função de, digamos assim, um juiz, aliás, o juiz é Deus, mas a gente é aquele intermédio que vai ser o interlocutor, a gente não pode ter um olhar de julgamento. Não deve ter esse olhar de julgamento. Nosso olhar é sempre de acolher, de tentar entender e de trazer consciência daquilo que te falta. Né? E muitos dos pecados, embora você receba a absolvição agora, eles precisam ser trabalhados. Sim, para melhorar de fato. Para melhorar de fato. E aí é essa consciência que precisa também ter colocado, porque não é uma justificativa. A confissão não é uma justificativa para que domingo eu receba a Eucaristia. É um pedido de perdão sincero, consciente e com arrependimento profundo. Caramba. Padre, você falou aí da pessoa que tem vergonha, né? Vamos supor, a pessoa foi lá, ela se confessou, teve vergonha, omitiu algumas coisas, certo? Mas ela foi lá e ela tomou a Eucaristia. E aí, é pecado isso? Gente, né? Vamos nós. Diz a doutrina da igreja, os documentos, que o sacramento da penitência ele precisa ter essas condições. Esse arrependimento profundo e, de fato, conscientemente, você pedir perdão dos seus pecados. Existe uma forma de você ser perdoado dos pecados que não sejam ditos. Qual é a forma? De fato, você ter esquecido. Então, não, mas a pessoa não esqueceu, no caso. Eu tô dizendo que ela teve vergonha mesmo. E aí você, assim, se você de fato esqueceu, aquele pecado que você não confessou, ele é perdoado junto, porque não estava na tua consciência, você não lembrou de dizer, né? Então, ele é perdoado junto. Agora, se você me contou 10 pecados e tem 3 que você tem vergonha, tem consciência que você fez e não relatou, os outros pecados também não são perdoados, embora eu tenha dado uma penitência. Sério? Vocês estão ouvindo isso? Não pode ter vergonha do padre. Não pode. É mesmo. Não pode. Que interessante saber disso. Porque estava na tua consciência. Caramba. Sabe? Você sabia o que tinha que pedir perdão. E normalmente esses que você não relatou, talvez seja a raiz de todos os outros. É mesmo. Rapaz, e se você lembrou depois, assim? Se você... Por um esquecimento, você estava esquecido. Né? Aí lembrei, vixe, eu não contei isso pro padre. Ok, na próxima confissão você relata. Mas se for uma coisa consciente, né? Mas se for uma coisa consciente, por uma omissão, que você não quer dizer,
É como se a confissão fosse inválida. Você não confiou na graça de Deus. E a criança? Você falou da criança, né? Interessante a gente falar sobre o pecado de criança. Por quantos anos ela começa a pecar? Como é que é isso? Como é que é para vocês essa? Porque criança parece ser tão inocente realmente, Isso. de fato, né? Mas a criança peca também a partir de quantos anos? A igreja sempre fala na idade de razão. Então, a idade de razão para a igreja é em torno de 7 anos. É por isso que a primeira Eucaristia começa aos 9, para que ele possa, no período de formação, fazer a Eucaristia por volta de 10, 11 anos. Certo? E aí ele já tem uma noção do que é certo, do que é errado, do que, pela formação que passou pela catequese, aquilo que Jesus gostaria que você não fizesse, para não perder a amizade com Jesus. Essa é a linguagem que a gente usa com as crianças, né? Nós somos amigos de Jesus. Né? Então, por ser amigo de Jesus, o que a gente faz que atrapalha a nossa amizade com Jesus? Como a gente vai tratar um amigo? Porque, de fato, é isso. Não é uma aula. Né? Às vezes a gente toma a catequese como uma aula, como um ensinamento, e a gente precisa muito mais do que isso. A gente precisa de apresentar o nosso maior amigo, que é Jesus Cristo. Então, o papel do catequista é esse, é de apresentar uma pessoa e não ensinar a pessoa. Eu não teria como ensinar a Jaque. Eu tenho como apresentar a Jaque. Sim. Né? É bem diferente, né? É bem diferente. Então, é isso que é o catequista, né? Aquele que apresenta Jesus Cristo. E com isso, onde ele vive, com quem ele vive, como ele age, né? Como ele ama. Tá? E as crianças vão aprendendo isso. Então, para a igreja, a idade de razão é 7 anos. E a pessoa que esqueceu de se confessar, assim, no sentido de passou muito tempo sem se confessar, Jaque, pergunta o padre aí, o que eu faço quando chegar lá? Como é que é? Como é que se guia para ter uma boa confissão? Existem uns roteiros para a confissão. Eu não sou contra o roteiro de confissão. Ele serve para que você possa fazer o teu exame de consciência. Tem padre que é contra? Tem, mas não que seja contra ao roteiro em si. É como a gente usa o roteiro. Sim. Né? Então, aquilo ali é para que a gente, em casa, por exemplo, faz 10 anos que eu não me confesso, eu não sei mais como me confessar. O que é que eu devo falar para o padre? Você, nessas lojas católicas, em algumas igrejas que têm lojas religiosas, você encontra esses roteirinhos de exame de consciência, certo? Agora, o exame de consciência é justamente isso, é para examinar a tua consciência. Então, você vai ali rezando, olhando para aquilo ali e se avaliando. Diante disso aqui, como foi a minha postura? Então, de fato, eu não amei a Deus sobre todas as coisas, porque o Senhor pede que eu esteja à missa todos os domingos, e nos domingos eu prefiro ir à praia. Então, eu não coloquei Deus acima de todas as coisas. Né? Então, eu vou examinando minha consciência. O que é que eu sou contrário? É que na hora da confissão você puxa um papelzinho. Um papelzinho? Como Que há pessoas que fazem exame de consciência e anota. Aí leva para lá uma lista. Uma lista, pronto, uma lista. E o que é interessante é justamente isso, é porque precisa estar na nossa consciência. Sim, verdade. E das vezes que a gente leva o papelzinho, né? Ali a nossa cola do que deveria se confessar, porque você fez um exame de consciência, se eu chegar e dizer assim, me diga sem ler, eu não lembro de nenhum outro. Tem que estar na consciência. Tem que estar na consciência. Ser de verdade, isso. Né? O arrependimento tem que estar aqui, batendo na tua consciência. Meu Deus, eu fiz isso, me perdoe. Né? Então, para os psicólogos, né? E eu terminei psicologia há pouco, é um instrumento de você tirar as suas dores de dentro, você escreve. Então, quando eu faço isso, eu estou tirando de dentro de mim. E estou colocando ali. E aí parece que sai da minha consciência aquilo que eu fiz. É verdade mesmo. Porque eu já coloquei no papel. Sim, né? Sem dúvida. Certo? Então, é bom que você faça, sim, o seu exame de consciência, pegue o roteiro, né? Mas que isso sirva para que esteja na tua consciência. Isso é baseado nos 10 mandamentos, então? Ou não? Tem outros pecados? Tem outros pecados, mas basicamente são os 10 mandamentos, os mandamentos também da igreja, né, e as nossas posturas de vida.
Uhum. Então ele vai fazendo, ele desdobra um pouco os 10 mandamentos nas nossas posturas de vida. Sim. E a gente vai fazendo a E pecados reflexão. capitais? Os pecados capitais também entram lá. Entra? Né? Entra. Né? Assim, você vai tomando consciência da ira, da gula, né? Da soberba. Então a gente vai vendo como é que, às vezes a gente diz assim, eu não sou guloso. Ok. Aí quando você vai fazer o exame, porque ele está desdobrado, aí você diz assim, eu comi mais do que devia. Nossa, ixi, eu esqueci de Sabe? falar isso. Tá? Mas a gula está muito mais com o acúmulo também, aquilo que é só para mim, é como você vive aquilo, sabe? Sabe o pacote de biscoito que você não quer dividir com ninguém? Sim, sim, é. Sabe? Assim, é muito posse, aquilo é só meu, eu não consigo dividir aquilo, Uhum. É né? como o senhor fez psicologia, você sabe também que também tem muito a ver com o estado emocional, né? Também, Sim, padre. Às vezes você não sim, tá bem. E não é nem questão de não dividir, é questão de estar com medo ali para já é. estar transferindo outra coisa, né? Eu passei uma experiência, uma época, você me conhece há muito tempo, sabe que eu tinha 62 quilos a Sim, mais, sim, né? com certeza. E eu tinha uma relação com a comida difícil. Então, quando eu Uhum. estava nesses estados emocionais assim, e aí eu lembro de um episódio de chegar em casa com muita raiva. Muita raiva. E eu não descontava em ninguém. E quando eu tinha raiva, Na eu comida, né? ficava em mim. E eu descontava na comida. E eu tinha jantado fora. Olha aí. Eu tinha saído para jantar fora e no jantar discuti com um grupo de pessoas e vim para casa com muita raiva. E quando eu cheguei em casa, mamãe tinha feito uma lasanha pro jantar. Pronto. E todo mundo já tinha jantado. Ela não sabia que eu tinha comido fora. Então, quando eu cheguei, ela disse assim: tem lasanha no fogão. Aí eu, tá. Eu trouxe a travessa de lasanha e aquele refratário grande assim, eles tinham tirado, tinha mais da metade ainda na Sim. travessa. Eu sentei, abri uma garrafa de refrigerante Toma. e comi. E ela estava vendo televisão e me olhando de longe. E ela não abriu a boca, É não mesmo. reclamou, não disse nada. Depois que eu terminei de comer, ela só fez dizer assim: estava boa a lasanha? Eu disse: estava. Ela disse assim: agora, com calma, olhe o que você comeu. E eu tinha comido a travessa inteira. E tinha tomado quase 2 litros de refrigerante. Caramba. Que naturalmente eu não caberia. Uhum. E o estado emocional faz Sim, isso, assim, é parece que dilata o isso. teu É isso, é corpo, assim, isso, é. tudinho, né? Mas é uma outra questão. No hábito natural, você é assim guloso? Entendi. O pecado capital É está a muito ligado a gula, isso. então, mais voltada para o egoísmo, é O isso? egoísmo. Ah, tá. Não é essa questão É emocional, mais emocional. psicológica Mais mesmo que a gente psicológica. leva, né? Então, quando você olha assim, diz, puxa, eu fui guloso porque eu comi a metade de uma lasanha. Tá, mas o que me levou a fazer isso foi uma raiva que eu tive. Então, eu preciso tratar a raiva. Eu preciso aprender a lidar com as emoções. E as emoções é própria do ser humano, né? Sim. Eita, padre, agora eu sou como psicólogo, né? Até que ponto eu só vejo um problema que é espiritual? Não, esse aí já é mais psicológico. Como é que o senhor consegue ver esse ponto? Hoje o senhor consegue ver isso? Às vezes sim, Jaque. É, Às vezes sim. Às vezes a gente consegue perceber, se for de primeira, às vezes nem sempre, mas quando é uma pessoa que se confessa regularmente, você vai percebendo pela narrativa que tem algo ali muito mais do que apenas o pecado. Vou tratar? Não. Confissão não é sede terapêutico, uhum. né? Mas o senhor Mas a pode gente indicar? indicar Pode, né? isso. E aí eu digo assim: você já pensou em conversar sobre isso com outras pessoas que tenham uma escuta qualificada, que possa te ajudar nesse processo? Eu penso que seria interessante para você, Muito né? legal. Como é que a psicologia te ajudou sendo padre? Ajuda nesse sentido. É. Na verdade, o fato de eu ir fazer psicologia foi porque eu confessava psicólogos. Eu Hum, tinha alguns psicólogos na paróquia que vinham se confessar, né? Como cristão. Não era como, né? E sim. aí, quando terminava a confissão, ele sempre perguntava: padre, você é psicólogo?
Não. Aí você devia pensar, porque a sua confissão é terapêutica, Que legal. né? E aí isso foi amadurecendo. Então, na pandemia, que eu fiquei preso em casa, Foi nessa época, então. eu resolvi entrar na faculdade. Comecei o primeiro ano todo na faculdade online, depois fui para presencial e terminei agora em junho. Nossa, padre, só aumentou os seus conhecimentos, né? Que você sempre foi muito culto, né? Um padre muito, assim, cheio da sabedoria, né? De fato. Mas eu acho que ajuda, sim, de fato, Sim. né? Ajuda a homilia também? Eu não faço da homilia um discurso psicológico, Certo. certo? Nunca fiz e nem tem ponte para isso. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. É mesmo? É, a gente deve trazer a consciência da palavra para a sua vivência. Eu não devo te doutrinar a viver a palavra de Deus. Eu preciso que você tome consciência do quanto é bom você viver o que está na palavra de Deus. Né? É diferente. E aí eu não tenho como usar da psicologia, dos ensinamentos da psicologia dentro de uma homilia. Porque os textos e a vivência da igreja estão direcionados para uma pessoa que não tem problema psicológico, que é Nenhum. Cristo. Nenhum, Nenhum. certo? Então eu preciso, como eu digo, apresentar esse Cristo, Sim, certo? que isso é o principal. Que isso é o principal. O que nos ajuda, muitas vezes, na homilia é perceber quem está ouvindo Isso é aquilo. excelente. Porque Isso é. você tá até. Nossa, minha homilia tá boa, tá ruim, tá na hora de parar. Não, não. Porque Isso. você vai percebendo ali a expressão corporal, né? Exatamente, né? E aí você vai trazendo isso uma expectativa de alegria para poder vivenciar. Na confissão, a gente escuta, mas também não é dessa forma. Na clínica, você escuta, mas não cabe religião. Ai, não É, pode, né? Entrar também. porque ali eu estou diante de uma pessoa. E às vezes eu não posso dar um direcionamento dentro de uma clínica, por exemplo, espiritual, porque talvez os teus traumas, a origem seja justamente as doutrinas. Ixi, a própria doutrina pode ser um trauma? Pode, porque assim, como é que, como foi que te apresentaram Jesus Cristo? Pronto, Caramba. E tem né? muito isso, padre? Tem. Ainda hoje, às vezes a gente escuta, por Me dê exemplo, exemplos. do exemplo. Às vezes eu estou chegando na igreja e tá a criança lá correndo, porque é natural de uma criança de 2 anos, 3 anos correr, Uhum. e a mãe pega o menino e senta e diz, fique quieto que o padre briga. Ah, entendi. Então, a criança escutou ali. Para você tá tudo muito bem. Ela ficou quieta. Mas ali vai sendo incutido nela a rejeição ao padre. Daqui a uns dias, essa rejeição ao padre passa a ser uma rejeição à igreja. Por que eu vou no local que eu não posso fazer nada? Entendi. Certo? A gente sabe que Deus é onipresente, onisciente. Então, tudo ele sabe, tudo ele vê, e ele está em todo canto. Isso está na nossa doutrina. Isso é muito bom, quando eu tenho ele como amigo. Mas se eu passo o tempo todo dizendo assim, você sabe que Deus está vendo o que você está fazendo. Então, eu tenho um vigilante. Uhum. E aquilo pode me trazer uma rejeição. É verdade mesmo. Às vezes tem outras formas de rejeição que a gente nem percebe. Como, por exemplo? Casais que são envolvidos na igreja, né? Assim, que são agentes de pastoral. Então, eles são agentes de pastoral. Eles precisam estar na igreja, eles estão doando também o seu tempo para a evangelização, mas eles têm uma família. E eu tenho filhos. Certo? Onde é que está o espaço dos filhos na vida do casal? Então, às vezes, o menino não percebe, né? Aliás, os pais não percebem que a criança está precisando de atenção. E aí, toda vida que ele diz assim, pai, vamos no cinema? Não posso porque tem reunião da igreja. Pai, hoje é aniversário de fulaninho, vamos no aniversário? Não, hoje não dá porque tem reunião. Ixi, Pai, é vamos quando é fazer isso exagerado assim. demais, é isso? Pronto, Entendi. certo? E aí você vai deixando de ser pai. Só que o amor do filho é grande. Então eu estou olhando para o pai, estou olhando para a mãe e meu amor continua grande. Então onde é que fica a rejeição? Quem tirou os meus pais de mim?
Eita, A padre. igreja, Tem que ter uma, certo? uma coerência, Tem né? que ter uma coerência, precisa ter um equilíbrio. E a gente precisa saber que a gente está na igreja, se põe a ajudar na igreja, mas existem outras pessoas que podem ajudar também. Eu não posso assumir tudo. Eita, vontade de falar um negócio, não vou falar não. Vai despertando, Não, né? exatamente. Nossa, eita, o padre falou tanta coisa que eu fiquei com vontade de fazer um monte de pergunta mesmo. Não sei o que agora eu fiz pra me perder. Mas realmente eu tive muita vontade de fazer um monte de pergunta aqui. O padre é porque você falou tanta coisa que eu me lembro que chegou um ateu, assim que eu não comecei a fazer esse podcast aqui. E aí ele falou assim: já que o livre-arbítrio não existe, porque eu vou quebrar logo pra ti dizendo o seguinte. Deus chega pra você e diz assim: você acredita em mim? Não, então você não vai ser salvo. Então, que livre-arbítrio é esse? Se ele já manda você acreditar nele como forma de, né? Isso é verdade, assim? A gente, Deus só salva quem acredita nele A gente, o amor de Deus é para todo mundo, para todo mundo. independente de você acredite nele ou não. E a A graça de salvação. Deus é para todo mundo, independente que você reze para ele ou não, certo? Então Ele já caiu por sempre terra olha. aí, viu? Se você tá me É vendo aí, você falou aí, já isso. caiu por E terra teu aí argumento. vem aquela que está na nossa doutrina. Para aqueles que não acreditam em Jesus Cristo e não acreditam na salvação eterna por Deus, existem as sementes do verbo, que você nem sabe que elas existem. Então, muitas vezes, e aí a gente conhece muitas pessoas que professam ser ateus, ateias, né? Mas que têm uma vivência tão grande de misericórdia que é muito maior do que aquilo que ele acredita. Isso que E eu aí, acho. isso é a semente do verbo. Então, para nós que acreditamos em Deus, seguimos a Jesus Cristo, as suas ações de bondade, de misericórdia, de justiça, ainda é semente daquilo que Deus plantou no mundo, Eita. sabe? Então, também é uma prova da existência de Deus. Já que naturalmente nós somos egoístas. Nós nascemos e nós já nascemos egoístas e manipuladores. É cruel saber É, isso, né? mas é. Assim, né, Você nem saber a teve. gente sabe, mas É, assim, reconhecer, né? isso, mas é assim. Você teve um filho. É, Qual era a grandeza de você olhar pro Breno novinho? verdade. Lindo. É, Mas o Breno queria você por perto. O que é que ele fazia? Chora. chorava. Ele chora. E quando você corre lá pra acudir, ele diz: ah, é assim que ela chega perto. Então, se eu É, chorar de novo, ela vem. exato. Então, eu tô com fome, eu choro. Ah, o choro é de fome. Então, se eu chorar assim, desse jeito, ela vai me dar comida? Então, eu como. Então, naturalmente, nós vamos crescendo egoístas. E aí, quem é que nos ensina a amar? Tem que ser o outro. O outro é que nos ensina a amar. Somos nós, pais, amigos, familiares, que vão ensinar o outro a essa dimensão do amor verdadeiro. Né? E aí, como é também a minha relação com o amor. Né? E eu digo amor aqui, essa presença do amor que é Deus. Então, como é essa minha relação? Porque tudo isso vai fazendo a gente chegar no entendimento. Ou seja, tem gente que pode ter um entendimento realmente da Bíblia, de Deus, de ser de dentro da igreja, e mesmo assim ter um coração endurecido, mesmo assim ser uma pessoa arrogante, vaidosa. Pode, não pode? Pode, porque aí a gente vive aquilo que não acredita. Mas sabe, Sabe, ela sabe. Ela não concorda, mas sabe. a gente encontra Sabe? muito isso dentro da igreja. Quando eu digo, se eu disser muito, a gente tem uma generalização muito grande, Sim. né? Mas a gente vai encontrar algumas pessoas que agem dessa forma, né? Eu digo até que às vezes são, sabe aquele ditado que a gente escuta quando criança? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pronto. São pessoas assim. Elas dizem coisas belíssimas, conhecem tudo, mas não vivem aquilo que prega e que acredita. Né? E aí, como é que chega na consciência da vivência desse amor pleno? Ontem eu estava reunido com
uns casais das equipes, do movimento das equipes Nossa Senhora. E aí eu coloquei uma música para eles ouvirem, porque o tema falava justamente desse permitir-se, né? Conhecer. Né? Foi aquela música do Thiago York, né? Como é o nome da música agora? Ah, bom, a música Sim. fugiu. Fala sobre o quê? Fala justamente, Eu Amei Te Ver, o nome da música. Sim, Amei eu Te Ver. amei te ver. Pronto. Uhum. E aí, se você olhar o texto literal da música, é aquele encontro de uma pessoa que gostava da outra, que se perdeu no tempo, mas que amou encontrar de novo, ver. Só que ele repete o ver tantas vezes no final, eu amei te ver, que você diz assim, esse ver é muito mais do que o encontrar. É o ver. É de fato eu olhar para você e te ver. Sim. Né? Esse mesmo sentido de ver você encontra no filme Avatar. Né? Eu te vejo, ou seja, eu te conheço plenamente. É se permitir. Então os casais precisam se permitir isso. E como cristão nós precisamos nos permitir deixar que Deus nos veja para que a gente também possa vê-lo inteiramente. Né? E aí quando eu não deixo essa abertura para ver, de fato, eu não consigo sentir e viver esse amor. Eu falo dele. É como se você estivesse lendo um livro, só lendo, mas não entendendo? Ou entendendo aquilo que você quer entender. Somente uma parte. Uma parte. Porque o que a gente está conversando aqui de maneira muito clara é isso. As pessoas muitas vezes têm esse entendimento mesmo, né? Vivenciam ali para a sociedade, mas o eu e as suas ações não condizem exatamente com o que você está fazendo, né? Com o que você está estudando e tal. Nossa, padre, mas dentro da igreja, a gente aceitar isso eu acho mais complicado ainda, porque tem um entendimento, sabe? Como é que existe isso? A palavra de Deus também nos fala disso. Fala o quê? O que ele diz sobre isso? No terreno que Deus semeou, cresce o trigo e o joio. E eu não posso arrancar o joio. Não. Porque se eu arranco o joio, eu posso arrancar junto o trigo. Exatamente. Sabe? Então é aquela esperança que a gente sempre coloca no amor divino de Deus, nessa presença real de Deus na nossa vida, de a gente aprender também a distinguir o que é trigo, o que é joio, para que no dia certo esse joio ou morra no sentido de se afastar do trigo, né? Ou esperar de fato pela presença divina de Deus quando ele for nos levar, porque aí ele disse e nos garante que vai separar o joio do trigo. É verdade. E como combater essa arrogância? Assim, eu digo quando você encontra um religioso, seja da nossa ou não, que é o entendido de tudo, que aponta, que já tá salvo, que é isso, que é aquilo. Como combater essa arrogância, assim? Porque, meu Deus, você olha assim, caramba, isso já é um grande pecado, e essa pessoa não tá vendo isso, que ela tá se colocando aqui como maior de todas e... Para isso, eu acho que as mulheres são mais viáveis para isso. Abre a bolsa e mostra o espelhinho do batom. Só. Sabe assim, tem coisas que a gente não precisa dizer. Sabe? É você ter o discernimento e dizer, que pena. Sabe? E até nisso, eles nos ensinam. Sabe? Se é um religioso, se é um padre, se é um agente pastoral, se é alguma liderança da igreja que está ali à frente e tem essa postura, ele também nos ensina, porque nos ensina a dizer assim, eu não quero ser assim. Você tem esse entendimento, essa leitura, né? Que isso não é humildade. Isso não é humildade. Que é o que Jesus sempre foi, né? Jesus era Deus e tudo, homem, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, ele era homem exatamente para nos ensinar a ser daquele jeito, humano. A gente pode ser humano daquele jeito, exatamente. Né? E aí a gente vê um outro com tamanha arrogância e, meu Deus, é muito triste, padre, é muito triste. É tipo assim, ó, sabe aquelas pessoas que dizem assim, Deus me mandou fazer isso. Quando eu entrei aqui, Deus me disse isso. Deus...
Até que ponto isso é coerência ou é uma consciência mesmo, assim, a pessoa tem um contato maior com Deus, assim. Como é, padre? Me explica aí. Eu não sei, Jaque, sabe por quê? Porque eu tenho 11 anos de padre, sou cristão desde sempre e eu nunca consegui ouvir Deus dessa forma. Não é, mas não tem um pouco que fala isso direto, né? Tem. Nossa senhora, Eu não sei que que Deus me é, mandou dizer isso isso. aqui pra você. Deus disse que era pra comprar esse carro. Deus disse que era pra. Pois é. E Coisa aí assim. eu sempre digo assim, bom, se Deus está te dizendo isso, quem sou eu para dizer o Com contrário, né? certeza, né? Ave Maria, somos ninguém, né? Ninguém, né? Aí entra dentro da filosofia, né? Tinha um filósofo que sempre dizia, Spinoza, acho que é Spinoza, que sempre dizia isso assim, eu não vou contradizer aquilo que você está vendo. Eu não estou, mas se você está vendo, eu acredito que é verdade. Excelente, né? Excelente. Então pronto, eu tô com o senhor também nessa, viu? Sabe? Então tem coisas que eu não vou dizer que não é. Sabe? Eu olho, escuto e pronto. Mas o senhor também acha estranho? É estranho. Não é, assim, parece que a estranho. pessoa, nossa, é super best de Deus, assim, né? Porque eu acho que Deus tá assim na nossa vida, eu acho que a intuição é muito Deus falando com a gente, sabe? Quando a gente tá ali rezando, pedindo uma coisa para Ele, tá nas pessoas, né? Sei lá, não abrir, você abriu uma porta e veio uma ideia. Eu acho que Deus tá muito mais nisso. Acho que quando a gente permite ver Deus através daquilo que ele mesmo é, então a única definição de Deus que está na Bíblia é que Deus é amor, Uhum. certo? Então quando a gente permite ver Deus dessa forma e a gente deixa que esse amor habite em nós, ele fala conosco. Mas fala conosco de que forma? Eu estou com um problema, eu não sei o que fazer. E eu não sei como resolver esse problema. E aí você para ali um pouquinho. Da noite para o dia você dorme. Quando é de manhã que você acorda, vem aquela inspiração. Se eu fizer isso. Isso que eu acredito Então, também. isso é a voz de Deus. Eu também acredito nisso. Sabe? Exato. Isso é a voz de Deus. Você pode é, estar num momento e dizer assim: ah, eu vou sair agora para ir, não sei, no shopping. Né? E aí, na hora que você entrar no carro, dizer assim: não, não vai não, fica em casa. Sabe? E você dizer assim: não vou não, fica em casa. Aí você, na mesma hora que você decide isso, que sai do carro, que vai se dirigindo de novo para a recepção, você escuta aquela pancada de uma batida no portão do seu Isso, apartamento. Isso é a voz de Deus, isso. sabe? Então, a gente não acredita isso como a presença de Deus e nem como uma proteção divina. Porque, volto a dizer, às vezes a gente quer que seja feito segundo a nossa vontade. A gente reza o Pai Nosso, mas a gente quer segundo a nossa vontade, né? Aí tem aquelas piadinhas, né, que teve a enchente e a pessoa estava no telhado já Eu adoro essa história. para poder ser salvo. E aí vem um rapaz no barquinho e ele diz: não, eu já falei com o senhor vai me salvar. Vem a guarda costeira: não. Vem um helicóptero: não, o senhor vai me salvar. Ele mostra e diz: mas o senhor não foi? Eu mandei 3 pessoas. Aí você Exatamente. queria que fosse eu, Exato. né? Eu conheço Então, gente assim. tem. Conheço de verdade, assim, de eu ficar impressionada. Assim, É, nossa, não vai nem correr atrás, não vai ter nem ideia. Não, tô esperando Deus. Ele me disse que vai falar, isso. que vai mandar. É sério. É. E a gente consegue conquistar tudo com a ajuda de Deus. Basta que a gente deixe que ele direcione aquilo que a gente precisa fazer. Uhum. Mas a gente precisa fazer. A gente precisa dar o primeiro passo, né? A É o gente primeiro precisa passo. correr atrás, né? No meio aí do caminho a gente vai se achando. Interessante que tem um texto da ressurreição de Lázaro. Uhum. Pronto. Jesus está lá. Jesus vai rezar para Deus e vai dizer: Lázaro, sai daí de dentro. Você acha que Jesus não poderia ter dito assim: Lázaro, sai daí de dentro, que essa pedra role? Mas não. Quando ele chega, que é a ação divina, é da ressurreição de Lázaro. Sim. Mas a ação humana é dizer assim: ajudem a tirar a pedra, ajudem a tirar as faixas. Então, a gente precisa ter atitude diante disso. A gente tem a multiplicação dos pães. O que é que Deus multiplica? Aquilo que o homem apresenta.
Não, senhor, não tem nada, só tem uma criança com os pães e os peixes. Então traz o quê? O pão e o peixe. Uhum. Ele não transformou nem o pão em bolo, né, nem o peixe em carne. O que foi multiplicado foi pão e peixe. Exatamente. Então precisa da tua participação também, para que Deus haja na nossa vida. Tá? Então tem coisas que a gente precisa reconhecer que também está conosco. E aí é quando eu volto a dizer lá, é, a gente pode sentir tudo. A gente sente amor, a gente sente raiva, a gente sente ira. Isso é tão humano que Jesus sentiu, né? É. Está lá no texto, no texto dos vendilhões do templo, ele, Jesus, se encheu de ira. Ira não é uma raivinha, não. Ira Uhum. é ira. Agora, o que fazer com a ira? Essa é a questão. Jesus não sai batendo em ninguém, não. Jesus derruba as mesas. Eita, poderosíssimo, né? Ele não sai atacando ninguém, não sai batendo nas pessoas, não sai agredindo. Ele traz uma consciência. Como é que faz da casa do meu pai um comércio? Né? Ai, padre. Sabe? Então, tem Mas isso coisa. tem demais em todas as religiões, eu acho. Sim, Não só, é porque porque é humano. o protestante, ele é mais, né? Mais descarado, vamos dizer assim, porque, nossa, o tempo da pandemia foi horrível, gente. A gente via na TV, ai, compra essa aguinha, vai te salvar do Covid. Ah, o pedaço do pano. É absurdo, né? No tempo do Rock'n'Roll, eu já fiquei no município chamado Uruburetama, que eu tava, assim, do lado de uma igreja que era de pessoas muito humildes, sabe? E eu ouvindo assim um pastor dizendo: olha, você tem que dar tanto para comprar seu canto no céu, não sei o que. Eu, meu Deus! E é verdade, né? Não é uma piada, não, é verdade. Assim também, padre, como eu não acho certo, pessoas assim, até da nossa religião, padres, sei lá, e cantores, e ganhar absurdo com o nome de Deus, entendeu? Assim, eu tô falando de absurdo, legal você cantar pra Deus, massa, muito, muito legal, sim, mas ganhar absurdos, 200 mil, 300 mil, 500 mil reais em nome de Deus, e não acho legal, não acho, sabe? Eu já falei isso aqui uma vez, eu volto a falar, porque agora eu acho que eu tô explicando melhor o que eu quis dizer. Eu quis dizer grandes quantidades. Se você é uma banda, que você leva o nome de Deus, certo? Lógico que o cantor tem que ganhar o seu cachê, toda a banda, pagar ECAD, pagar tudo. Agora eu digo ganhar muito, você fazer fortuna daquilo ali, né? E isso, padre, não entra na minha cabeça nunca. Pois é. E tem muito, né? Não vou nem comentar, né, padre? Ficar calado, né? Então Porque tem. pronto, porque é verdade mesmo. Eu acho absurdo, sabe? Né? Qualquer Eu um acho que precisa mesmo. ser aquilo que é justo, como você disse. Isso, Existem os custos sim. para que aquilo aconteça, né? Uhum, Existe o deslocamento, eu preciso com sair certeza. daqui, e às vezes a gente traz grandes nomes de católicos que moram em São Paulo, moram fora. Então tem os custos. Então, que para uma comunidade pequena, aquilo não é barato. Até uma passagem de avião é caro para certas comunidades. Né? Mas a gente entende que existem os custos, mas é isso como você diz mesmo, o enriquecimento Ah, demais exagerado. E aí a gente também precisa ver até onde isso é do artista ou se é da produção, do empresarial, né, das gravadoras. Então, mas é comércio. mas é É igual o senhor comércio, disse é aí, é comércio. comércio. Por isso que eu entrei nesse assunto, é comércio. Porque, por exemplo, o Frei Gilson não cobra nada. Pois é. Tem todos os custos, trazem ele, não sei o que e tal, mas ele não tem nem conta. Acho que seria justo, assim, se ele cobrasse, dissesse, eu quero dar para minha paróquia, para minha, sei lá, instituição. Todos vocês têm uma paróquia, têm uma coisa, né? Aí sim, tudo bem. Que aí dali vocês já vão estar ajudando várias pessoas, e até porque uma paróquia precisa de dinheiro para se sustentar, né, Sim. padre? Vocês precisam de muitas coisas mesmo. Até porque aí entra na outra dimensão, né? Daquilo que nós devemos ter como consciência, né? Uhum, uhum. Então, a gente vai à igreja. Tem duas formas de entrar na igreja. Eu posso ir na casa de Deus, como eu posso ir na casa do Pai. É isso.
Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Então, eu acredito que a gente indo à igreja, eu estou indo na casa do Pai. Se ele é pai, eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou família. Então, quem mantém aquela casa? É A verdade. família, É verdade. certo? E aí a gente não se compromete com isso. Acha que não é responsabilidade nossa. E aí a responsabilidade não é você fazer tudo, mas é que você possa fazer da forma como é devido. Então, a gente deve devolver o dízimo, Não, isso é sabe? certíssimo. Isso aí É. eu concordo Não, plenamente. assim, e Sabe, aí eu, dízimo, as isso, ajudas, sabe, é, como é que é o nome? A oferta, a né? A oferta, oferta. E isso eu acho que a é, gente, que é católica, a gente deve sim fazer, pois é, dependendo do que você pode ali fazer, porque isso, vocês precisam. exatamente. É totalmente diferente, o senhor É, entendeu o que eu quis dizer, não, né? eu entendi, mas é justamente isso. Isso às vezes acontece de uma igreja, de uma paróquia ter que fazer uma rifa, uma campanha, um show que cobre uma entrada, porque aqueles que congregam às vezes não assumem o seu papel de É dizimista. verdade, é verdade. Eu acho Infelizmente, que né? é o meu sonho e o sonho da maioria dos padres Uhum, uhum. é a gente chegar um dia e realizar uma festa de padroeiro em que não precise fazer um sorteio. Oh, meu Deus. Por quê? Porque seria o ponto da gente ter uma vida comunitária tão grande, Consciente. consciente de dízimo, que a gente não necessite, para a festa do padroeiro, de bens financeiros. Ô, padre, e já que a gente está falando sobre isso, mas o senhor não acha que, infelizmente, assim, sabe, esse protestante que eu acabei de falar, que fazem isso demais, né? Eu mesmo já fui, ah, que eu fiquei assim impressionado. Começa cantando, cantando, quando termina, aí chega o pastor, aí já chega as maquininhas, assim, passando. É uma coisa assim, sabe, que você fica, meu Deus, será que por conta dessa cultura os padres têm até receio de falar mais sobre isso, porque eu noto que os padres têm vergonha de realmente falar isso, porque isso é de extrema importância. O que o senhor está pontuando aqui, se todos nós fôssemos conscientes, dessemos o dízimo, a oferta, vocês não precisariam tanto, entendeu? Mas mesmo assim, Isso. existe uma vergonha. Ou eu estou errada? Existe nessa dimensão da gente estar sempre ter que pedir ou lembrar daquilo que é de tua responsabilidade. Sim. Então, existe, algo assim, quando a gente fala muito de dízimo, você vai ouvir muito dos fiéis dizendo assim, esse padre é financista, só pensa em dinheiro. Uhum. E não é em dinheiro, é na consciência daquilo que é de responsabilidade de toda a comunidade, né? Mas é difícil a gente perceber essa grandiosidade. Quando se diz assim, vou passar as maquinetas, é muito comercial também. É E é mesmo. muito dentro de uma lógica do que a gente chama de teologia da prosperidade, Uhum. né? Só que a teologia de prosperidade, nós já somos prósperos se a gente consegue viver a grandeza do amor de Deus. Então, a prosperidade não vem como aquilo que eu vou comprar a prosperidade. Isso mesmo. A gente precisa ter consciência de viver o amor e nessa vivência de amor a gente encontra a prosperidade, Uhum. sabe? Uhum. Então é diferente a lógica e a dinâmica. Então quando a gente fala muito de dízimo, quando a gente tem que, às vezes a gente está mudando essa lógica, Que bom. né? Porque às vezes a gente chega dizendo dessa forma, de ter que fazer, e você pode interpretar como a mesma coisa. E não é. O dízimo já é uma devolução daquilo que você já recebeu. Uhum. O fato de você acordar de manhã com vida já é graça de Deus, então você já Sim, recebeu, sim, né? sim. E aí a gente precisa ser grato. E aí qual é o tamanho da minha gratidão? Esse é um outro questionamento. Nós católicos deixamos muito para aquela doação de coração, né? Aquilo que brota no teu coração como gratidão ao Senhor, né? E aí você vai pensar qual é o tamanho da tua gratidão. Pois Gente, é, se eu meu for. problema é esse. Pois é. Aí, se a gente for medir a gratidão por aquilo que você às vezes devolve como dízimo, eu disse assim: nossa, o tamanho da É muito gratidão pequeno, é né? muito pequena, né? É muito pequena. E aí a gente precisa, de fato, chegar a uma outra consciência para isso. Pois é, mas não, E também não a é, gente conversa na espada.
Ai, que bom, viu? Que bom. Mas o senhor não acha que a gente deveria falar mais nas nossas igrejas, assim, dessa consciência? Eu penso que a gente tem que ter uma formação maior para isso, Não é? certo? Mas Não aonde que dentro vai. das Tá, missas. mas aonde então que vai catequizar esse povo todo? Pois é, essa é a grande Porque é um povo questão. muito grande. Onde que eles vão aprender a ter essa consciência mesmo? Porque às vezes o católico, ele diz que é, mas na prática não é muito, não, Pois é. né? Mas aonde, padre? A gente poderia ter um local para realmente fazer essa catequese tão mais Precisa, assim, eficiente. uma catequese muito eficiente, muito próspera, que possa falar tudo isso. Às vezes a gente precisa ter uma formação específica. Só que quando a gente fala em formação, eu não quero aprender mais, não. É, né? É verdade. É verdade. Ou eu já sei tudo, ou aquilo não me interessa. Mas vocês não podem falar na homilia ou é porque Não, a só gente que não pode quer? falar na Tem homilia. alguém que diz que não pode, Não, não tem. entendeu? A gente pode falar na homilia, desde que os textos Tem a ver. tenham a ver um pouco com essa dimensão de partilha, de amor, de coisa. Não é forçar, sabe? Então, se toda missa eu for falar de dízimo, não dá. Eu falo de dízimo na minha paróquia, mas eu falo nesse sentido. Quando a liturgia permite para aquilo, eu falo. Nos finais eu sempre tenho Nem nos agradecimentos, nem nos Pronto, aí nos recadinhos. avisos eu sempre digo assim, olha, passe ali, converse com as meninas do dízimo, nem que seja para você dar boa noite, porque elas estão aqui esperando por vocês, né? Então, às vezes, só em dizer isso, Uhum. faz com que alguém chegue lá e o agente pastoral possa dizer alguma coisa, Entendi. Sim. né? Mas, de fato, você está insistindo, falando, não dá. Já fiz uma comparação uma vez na paróquia de dizer assim, olha, se a gente tivesse essa arrecadação de dízimo, né, o quanto nós seríamos Sim, grandes, né? com certeza. Sabe? Então, é aquilo que a gente precisa ir trabalhando. E hoje nós estamos aqui para fazer nossa parte também, viu? Ó, gente, ainda vou perguntar para ele sobre promessa. Você já fez promessa que você não cumpriu? Eita! O que será que acontece com a gente? Eu vou perguntar já para ele, mas antes queria agradecer aos nossos clientes, nossos patrocinadores, agradecer primeiramente aqui o Centerbox, alô Dona Leda, seu Gerardo, GG, Homem Forte do Marketing, Gláudia, Gladys, muito obrigada pela parceria de todos vocês, e se você aí, ó, tá em casa, tá com preguiça, tá querendo fazer as compras, não tá querendo ir lá no Centerbox, é só você baixar o nosso novo app do Centerbox, tá certo? Ele é novo, novinho. A primeira entrega é de graça, você faz todas as suas compras por lá e ainda vai ter desconto, é isso mesmo. Quer saber mais? Olha só. Sabe quando você chega de viagem cansada, aí você abre a geladeira, praticamente só tem água? Sabe o que eu faço? Não precisa pegar carro, não precisa enfrentar fila e muito menos perder tempo no supermercado. Eu pego o novo app do Centerbox e faço todas as minhas compras sem sair de casa. Esse app ele tá de cara nova, muito mais rápido, muito mais moderno e fácil de usar. Em poucos minutos eu já monto a minha lista de compras aqui, ó. E como eram produtos que eu já comprava sempre, foi só repetir o pedido anterior e pronto. Sabe qual é o melhor? Dá até para ver onde o entregador tá e saber a hora exata que ele vai chegar na sua casa. Você também pode aproveitar as ofertas exclusivas somente nesse app. Uma solução ideal para você que tem uma rotina corrida e quer mais praticidade no dia a dia e aqui, ó, na palma da tua mão. Economize tempo e dinheiro. Baixe agora o novo app do Centerbox no iOS ou no seu Android. Centerbox, tudo de bom para você! Queria agradecer também a New Quality. New Quality, nosso parceirão aqui, se você tem uma faculdade, se você tem uma escola. Olha só, viu? Ó, atenção, tá precisando aí de móveis escolares, então é só falar com eles, né? Eles são representantes da Movesco, a melhor do Brasil em móveis escolares. Eles têm também pisos modulares, que dá para colocar na sala, na quadra, enfim, dá para fazer até brinquedos, né? Jogos, tem também parquinhos, tudo isso você vai encontrar na New Quality. O Breninho tá chegando aí pra mostrar que a cadeira é boa, né, Breninho? Sabe aquela carteira que balança mais que ônibus velho? Essa daqui não é assim, não. Já pensou em estudar em uma carteira que não te deixa torto? É essa aqui. O bom é que essa carteira é confortável. Então, eu nem preciso inventar desculpa para levantar da aula. Essa carteira não faz barulho quando você mexe.
o professor até estranha. Menino, se a aula é longa, o conforto aqui é garantido. Aqui cabe o caderno, o livro e até aquela colinha. É brincadeira. Os melhores móveis escolares do Brasil você encontra aqui, na New Quality. Queria agradecer também a Pronto Carne, alô, seu Luciano, um beijo pro senhor, muito obrigada. Se você aí faz dieta, se você tá precisando aí de proteínas lá, nós temos tudo pronto, viu, gente? É pronto. É carne de sol desfiada, é frango desfiado, só o filé, tem também o suíno desfiado e ainda tem também a calabresa. Tudo isso, gente, feito de maneira artesanal, sem conservantes. É muito bom. O seu Luciano está chegando para falar um pouco mais, olha só. O filé, a ideia foi que nós usamos só filé mesmo, referido ao frango. Nós usamos só filé de peito de frango e por isso a ideia de criar essa logo, esse jeito de falar de se referir a Pronto Carne. Nós fazemos o mesmo na escolha de fornecedor e produto de qualidade para o resto do nosso produto da Pronto Carne. Seja o processo de produção da carne do sol é muito detalhista, um pouco complicado, para chegar até só filé também na carne do sol. E que testemunha isso são, sobretudo, os clientes, hein? Que quando comem, testam o nosso produto, ele mesmo manda mensagem de agradecimento tão grande que são até comoventes, digamos assim, dizendo que é Pronto Carne só filé. Nossa carne do sol, ela é recheada, temperada, com a cebola caramelizada. O que é a cebola caramelizada? É o próprio fruto, uma cebola, que ela é cozida por 4 horas e meia. Ela é limpada, descascada, cortada e em cubinho, preparada e depois é cozida em panelona de 80 quilos. E depois de 4 horas e meia, ele perde metade, de 80 vira 40 quilos. É um produto de excelência. E a própria cebola que se carameliza com o próprio açúcar do próprio fruto. Não tem acréscimo de açúcar, não tem acréscimo de produto químico nem nada. Isso aqui é muito amor, é muito carinho. É uma receita antiquíssima que a gente faz. Não fazemos um atalho de fazer uma carne aí cozidinha e dizer carne do sol. Não, a não ser a carne do sol. Feito todo o processo que precisa fazer para entregar na casa dos nossos clientes a melhor excelência, a melhor carne que ele pode comprar no mercado e abrir com segurança e comer na família um produto excelente. Pronto Carne é o meu orgulho de dizer hoje, com a chegada desse sítio, é excelência. Pronto Carne é um produto de grande excelência, feito com alma, com coração, com amor, com carinho, com coragem, que serviu o caminho de todo esse ano que nos dedicamos. Pronto Carne é excelência. Pode ter certeza que Pronto Carne, de fato, é só filé. Não esquece que tem também a Super Low Carb, que é uma pizza só de proteína. Olha, eu tô te devendo, viu? Não trouxe o kit hoje aqui para o padre, mas ó, o padre é maravilhoso mesmo, assim, sabe? Não vai sair da dieta, porque é proteína, é só o filé mesmo. Então, É bom. eu vou deixar lá na sua paróquia, ó, de São João Batista. Onde é que fica, hein? Fica no Conjunto Santa Amaro, no Siqueira. No Siqueira. No Então, Siqueira não, pronto. no Bom Jardim, desculpa. No Bom Jardim. Então, ó, eu vou lá, eu vou fazer os stories, vou postar tudo lá no meu Instagram, tá bom? @Jaque_Lima, pra provar pra vocês que eu vou levar lá os produtos só filé para o padre, que hoje não deu certo de trazer. Mas, padre, falar nisso, qual é o seu Instagram? Vamos passar. É @PE de Padre Alex de Brito. Então segue o padre lá, tá bom, gente? Que o padre, ó, tá com novidades aí. Ele vai ter muitos ensinamentos aí agora. Vamos conversar sobre essas novidades depois. Então, agora, padre, eu brinquei aqui, mas é verdade mesmo, né? E quem faz promessa, assim, pra Deus, né? Oh, meu Deus, se eu fizer isso por mim, eu vou fazer isso pro senhor, e não cumpre. O que acontece? Quando você... Agora fazer. Quando alguém promete algo pra você que não cumpre, como é que você se sente? Chateado. Pronto, né? O santo não vai ficar chateado, Deus não vai ficar chateado, mas vai olhar assim, você não prometeu? Né? Mas vai ter algum castigo, será? Não sei, porque isso tá para dimensão divina, né? Sim. Você fez um acordo com ele, né? Só que é aquilo que a gente promete. Então, se a gente não é fiel nas pequenas coisas, como é que a gente vai ser fiel nas grandes? Né? Minha avó, ela ensinava uma coisa muito básica pra gente. Chegava lá e dizia assim, vó, me dá R$1. Se ela tivesse, ela tirava e me dava R$1. Pronto. Mas se eu chegasse lá e dissesse, vó,
me empresta R$1. Ela chegava lá, abria a bolsa e entregava R$1. Só que como eu pedi emprestado, ela guardava que eu viesse devolver. Eita! Porque não é o valor de R$1. Sim, é o que você tá combinando ali, combinando né? Eita, ali. padre, Então, pesado. a promessa entra nesse aspecto, né? Uhum. Então, uma vez eu até brinquei, eu estava no Canidé e chegou uma senhora e disse, padre, eu vim aqui para o senhor trocar minha promessa. Aí eu disse, trocar sua promessa? Como assim? Filha? Aí ela disse, não, porque eu estava grávida, meu filho estava assim, com dificuldade para nascer, porque estava laçado e aquela coisa toda. E eu fiz uma promessa com São Francisco, que quando o menino nascesse, eu vim aqui no santuário para oferecer ele no altar de São Francisco, e fazer que nem São Francisco, trazer ele nuzinho no altar de São Francisco. Eu disse, tá, e a senhora não está aqui? O que é que impede a senhora cumprir a promessa? Ela disse, padre, o menino já tem 20 anos. Meu Deus! E aí eu comecei a rir, né? Aí eu disse, tá bom, então eu vou trocar a sua promessa. Já que o menino não pode cumprir, quem prometeu foi a senhora, então vai ter que ser a senhora. E ela ficou assustada com aquilo, né? Uhum. Aí eu disse, não é uma troca de promessa, né? Mas eu disse isso brincando, né? Para trazer uma consciência. O que a gente deve prometer a Deus? Aquilo que a gente de fato possa ajudar. Então, existe ali nos textos bíblicos pessoas na qual se destina a caridade e o amor de Deus. Então, a viúva, né? O estrangeiro, o pobre, os órfãos. Né? Então, são pessoas em que a misericórdia de Deus deve alcançar muito mais. Né? Então, o que fazer quando eu não cumpro uma promessa? É cumprir a promessa, talvez de uma outra forma. Né? Então, é reverter essa promessa, é de fato agir com essa misericórdia para essas pessoas. Né? Então, é muito mais eficaz uma promessa em que você se coloca à disposição de sentir a dor do outro e ajudá-los, do que apenas dizer, eu vou acender uma vela da minha altura. Uhum. Né? E uma vela da altura é tão simples de você conseguir, né? Sim, com certeza. Sabe? Mas o que é que alcança nisso, né? Mas Então, você tem que combinar também, Deus, eu prometi isso pro senhor, mas como não fiz, eu vou fazer isso e isso. É isso? é mais ou menos isso, né? E aí intensificar um pouco mais as orações, ser grato de fato por aquilo que recebeu, né? Às vezes a gente não agradece as coisas simples. Não. Né? Tem um relato bonito de uma senhora que dizia que nunca tinha feito uma ceia de Natal porque ela não tinha condições. Né? Isso ela me disse depois. Mas o período de Natal é um período assim que a gente sente tanto dessa perspectiva de amor, de misericórdia, mas o sentido maior é o encontro de família ao redor da mesa. Sim. Então, assim, não precisa você ter muito para poder fazer isso. Se o teu cotidiano é aquilo que permite, é você ter um cuscuz com um ovinho frito, faça o cuscuz com ovinho frito, mas sentem todos à mesa e comemorem, rezem, traga a presença de Jesus Cristo ali e viva esse momento de solenidade no Natal. Né? E ela disse, depois que eu disse isso, a consciência dela bateu, que ela deixava de viver o Natal pensando nas coisas grandes. Olha. Né? E aí ela começou a de fato, sentar com a mãe, que já era uma idosa, chamar o irmão ali para jantarem à noite juntos, né? E conversando e rezando e estando prontos para o dia seguinte, com a graça de Deus. Sendo grato com a menor coisa. A gente tem que ser grato a tudo, né? O padre, eu digo que eu sempre falo isso, falo pro Breninho direto, eu acho que o segredo da felicidade é ser grato. Porque se você é grato, caramba, você tá feliz com o que você tem, seja muito, seja pouco, você tá feliz. Sabe, eu acho que é isso, e é exatamente o que o senhor disse. A gratidão é o segredo. A gratidão é o segredo. Ô padre, e essas caminhadas? Essa caminhada de São Francisco, a caminhada. Me chamaram para fazer uma caminhada de 37 quilômetros. E eu sou muito sedentária. Meu Deus, mas será que não dá certo isso e tal? E aí eu fiquei pensando na profundidade disso, padre. E assim, por que fazer uma caminhada? Isso, sei lá,
muda nossa consciência? O que a igreja fala sobre essas caminhadas, sobre essas grandes promessas? Não é promessa mesmo, foi nesse caso, eu estou falando do meu caso aqui, né? O que isso significa de fato, assim? Nós temos uma dimensão espiritual que é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Sim. Então, quando a gente vê os relatos da Bíblia, sempre se peregrinava para o centro de fé, no caso, o Templo de Jerusalém, né? Uhum. Que era a grande igreja, que todos precisavam ir lá na época da Páscoa, né? Para poder fazer isso. E as pessoas caminhavam dias para poder chegar a. Era um momento para alguns nessa caminhada também de festa, porque eles iam louvando e cantando ao Senhor por esse encontro que ia ter na casa de Deus, né, na casa do Pai, mas também é um momento de silêncio, porque nem todo o tempo que você está caminhando você vai conversando. É verdade. E aí esse silêncio faz com que você entre em contato consigo mesmo. E tendo contato com você mesmo, você vai ter consciência de muitas coisas, certo? E existe um mantra, né, que diz que é no silêncio que o Senhor fala ao nosso coração. Então você está em silêncio, você está em contato consigo mesmo, mas também é um momento de ouvir a Deus. Então essas grandes caminhadas servem para isso. Então aqui nós temos um centro de peregrinação muito grande, que é Canindé, né? Isso. Para o Centro de Evangelização de São Francisco. Se você puder ir, vá, porque esse ano ganha indulgência, viu? Como é isso? Ganha indulgência porque os 800 anos, estamos comemorando os 800 anos do trânsito De Canindé? de São Francisco, né? E aí é o ano jubilar franciscano. Então, se você vai a um centro de evangelização franciscana, participa da missa, reza pelas intenções do Papa, né, está em estado de graça, ou seja, tendo sido confessado, comunga, você recebe indulgência plenária. Nossa. Certo? Carla, Paulo. Olha, que explicação linda, viu? Nossa, pode continuar, mas eu vou com certeza, tá? Pois é, então essa interiorização faz com que a gente mude perspectiva de vida. Sim, que então, legal. a gente às vezes sai daqui, né, para a Espanha para poder fazer o caminho de Santiago. Mesmo. Que é uma caminhada muito longa, que você vai passar pelas mesmas ressalvas. Você vai ter um momento de silêncio muito grande. E você se dispõe a perder tudo que é supérfluo na vida. A caminhada para Canindé, você também faz isso. Né? A caminhada com Maria, mesmo sendo um momento de festa, que está ali sendo animado, você está vendo, se você for rezando, você também é muito menor, mas também tem um contato muito grande. Então, as caminhadas, as procissões, ela tem esse sentido de uma interiorização e uma vivência real de fé. É, desde sempre, um ato popular de fé, porque é o povo que vai até o centro, né, de evangelização. Não há uma presença, não é real, porque real é que ele está ali presente, mas não tem a presença física de Deus para aquilo, mas há um contato muito grande na interioridade com Deus. É uma oportunidade de abertura para esse amor. Nossa, que coisa linda. Isso, e eu já escutei muitos relatos, né, de pessoas, por exemplo, de sair daqui para Canindé com a mochilinha pequena, aquela coisa assim tudinho, mas que não perdia a vaidade. E aí tinha ali uma escova, um batom, uma coisinha desse tempo assim, pequenininho. Não, pequenininho, isso não pesa, não dá. E realmente, se você pegar aqui, não pesa. Mas ao longo da caminhada, aquilo foi tão intenso que antes de chegar em Canindé, de fato, a pessoa pegou o batom e jogou fora e disse assim, isso eu não preciso mais dessa forma. Como a vaidade, né? Sabe, assim, de estar a serviço daquilo. Né? Sim. Então, é interessante. É transformador. É transformador. Nós queria mandar um beijo para todos vocês aqui, porque eles sempre veem nosso podcast, né? Tem um grupo, na verdade, sai do distrito lá desses meus amigos, né? Grande Fafá, beijo para a senhora, Fafá, Carla, Paulo, Afonso, enfim. Aí sai desse distrito e vai para Canindé. Aí são 37 quilômetros. E eu nunca fiz isso.
Aí me chamaram, pai, mas eu sou tão sedentária. E, enfim, aí me botaram no grupo, eu já disse que ia, depois dessa explicação é que eu vou mesmo. Mas a Carla disse isso, exatamente o que a pessoa me relatou. Ela disse, tem hora que a gente conversa, tem hora que a gente canta, tem hora que a gente reza, tem hora que a gente chora. Tem hora que a gente sente frio, tem hora que a gente sente calor. Então você vai sentindo muitas coisas, né? Durante esse período todo. Mas o mais legal, que o senhor disse, eu acho que é esse silêncio. Que hoje a gente não fica mais em silêncio. A gente não tem mais essa consciência, né? De nós mesmos, né? Do que de fato a gente está sentindo, do que de fato a gente quer. Então, e tá próximo a Deus, né? Sim, sim. Sentir Deus. Então, caramba, massa que você também tenha pego esse entendimento, né, de uma caminhada como essa, e você possa agendar uma também. Eu tenho certeza que vai ser transformador na minha vida e pode ser na sua também. Padre, eu fiz uma brincadeira pro senhor para o senhor me responder de maneira rápida. Tá bom? Quero saber. Eu sou dislexo, então não sei se vai ser tão rápido. Tudo bem, sem problema. Eu queria saber só o seguinte: se é Deus ou se é a minha cabeça. Tá? Aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Como sou psicólogo, eu disse, não, eu acho que é interessante fazer com ele. Sentir paz, é Deus? É Deus. Sonhei 3 vezes com a mesma pessoa, é Deus? Sua cabeça. Abri a Bíblia aleatoriamente e veio exatamente a passagem que eu precisava. Deus falou comigo? Não. Isso aqui é o quê? A gente acha que... É assim, Deus fala conosco no nosso dia a dia. Sim. É dentro da nossa história. É no tempo, é no real. Né? A palavra de Deus nos inspira a fazer a sua vontade. Então, quando a gente abre a Bíblia assim, a gente está numa necessidade tão grande de ouvir a Deus que está querendo buscar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu digo que esteja em Deus. Então, você diz assim, Deus falou comigo. Não. Você abriu e leu. Entendi. Então, é você. Certo? Então, onde é que Deus vai falar com você? Em outros momentos. Em outros momentos. Inclusive nesse seu momento de aflição. Mas se você estiver aberto à vivência do amor. Muito bom mesmo. Todo mundo diz que esse relacionamento é ruim, mas quando eu rezo, sinto que devo continuar. E agora? E agora? É Deus ou é minha cabeça? Às vezes é sua cabeça. É. É. O que o povo vê é o mais real mesmo, padre? Não é que seja o mais real, porque vai depender de quem são as pessoas que estão te dizendo isso, né? Mas quando as pessoas falam, né, elas falam porque te conhecem. Eles não estão falando do outro, eles estão falando de você. E sabe que aquele outro não te completa. Porque não casa. Mas, padre, você acha que a gente deve falar quando a gente vê assim, uma pessoa muito próxima da gente, com uma pessoa que a gente tá vendo ali que não vai ser legal no futuro, que pode, enfim, que tá todo mundo mesmo vendo e tal. Você acha que a gente deve falar ou a gente deve só rezar pra pessoa? Eu acho que existe a forma certa de falar. Sim. Eu nunca chegaria a dizer, já que fulano não serve, abandone. Não é isso. Mas existe as formas de falar. Eu não te vejo mais sorrir. Eita! Olha, uma pessoa sabe, é outra história, né? Sabe? Então dizer, está sendo bom realmente? Entendi. Então, às vezes, a pergunta que te leva a refletir sobre a tua relação fala muito mais do que você dizer literalmente. É verdade, né? Sabe? Caramba, padre, muito sábio. Boa. Gostei. Tenho medo constante que Deus vá me castigar. Fé ou ansiedade? Ansiedade. Por quê? Porque Deus é amor. Ele não castiga. Jamais. Não. Os castigos que a gente sofre foram consequências de nossas atitudes e nossas ações. Aí um vai cair no outro, né? Um vai cair no outro. Isso. E aí a gente precisa tomar consciência de que Deus é amor. Então, eu preciso mudar a minha forma de ver. Lembra lá de Paulo? Uhum. A gente precisa ter o olhar agora de misericórdia para nós mesmos. Uhum. Tá? Porque às vezes a gente não consegue ter um olhar para nós, de entender os nossos limites, de entender aquilo que a gente pensa e deixa de viver essa experiência de amor. Sim, com certeza. Sinto uma voz interior dizendo o que fazer.
Consciência, pensamento ou inspiração? Eita, vai depender da situação. É. Vai depender da situação. Ela pode ser inspiração. Assim, a inspiração você está tomando como uma voz interna de Deus, né? Uhum. Então, ela vai ser inspiração se aquilo que você está sentindo for bom para você e para todos que estão em sua volta. Se for algo que é bom só para mim, não é de Deus. Não é, né? Não, porque Deus, ele ama a todos. Então, ele não ia te privilegiar e não deixar que os outros experimentem também isso. Vixe, mas a pessoa que tem um ego lá em cima, como é que percebe Pois essa é. consciência toda, É padre? por isso que quem tem o ego lá em cima não consegue sentir a presença de Deus. Né? Boa. Consciência. Consciência, pensamento ou inspiração? Pois é, pensamento quando é um problema que você está ali pensando muito nisso. Pode ser uma resposta para os teus questionamentos. Uhum. Então, é um pensamento. É consciência? Nem sempre, porque nem sempre você escuta isso consciente. Então, é muito interno. Às vezes é um reflexo do teu inconsciente até, Uhum. né? Para aquela situação. Né? Então, eu penso que para ser inspiração de Deus, faz bem para mais gente do que só a nós. Isso aí. Depois que comecei a rezar, minha vida piorou. Provação ou consequência das próprias escolhas? Consequência das escolhas. A oração nos ajuda a suportar o nosso dia a dia. Não é solução para os nossos dia a dia. Boa. Certo? Então, ajuda que eu vá tendo essa calma e essa tranquilidade para que eu consiga tomar decisões no meu dia a dia. Então, a oração funciona muito. Mas se eu entrego a oração, a resolução dos meus problemas, vai rezar mais do que 2 rosários. Não vai dar certo. Não, né? Porque os 2 rosários é para te acalmar, Sim. para poder se encontrar Com a certeza. solução. Uma pessoa apareceu exatamente depois que pediu um sinal. Providência ou consciência? Nem providência, nem consciência. Não há outro sinal. O único sinal que nós temos é Jesus Cristo. Eita. É o que está na palavra de Deus. Não peça sinal, porque o Senhor já nos deu o sinal. É o próprio Cristo. Então, aquilo que a gente vive, que vive por amor, vivendo justamente o que o Senhor nos pede a viver, esse já é o sinal. Por isso que eu digo, às vezes aquilo que a gente imagina tem que fazer bem para mim e para os outros. Padre, para terminar, infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Eu conversaria com ele aqui, ó, a noite toda, certeza. Agora, padre, para terminar, se o senhor pudesse ter um poder, Deus lhe deu um poder, de colocar em todos os seus paroquianos uma consciência. Que consciência seria essa que o senhor queria colocar na cabeça de todo mundo que fosse católico? A vivência plena do amor de Deus. Porque esse foi o mandamento que ele nos deixou. É através dele que a gente encontra a Deus e ao próximo. Então, quando Jesus diz amar ao próximo como eu vos amei, é muito concreto, porque ele nos mostrou a forma de amar. É uma forma que acolhe, é uma forma que é justa, é uma forma que não condena, é uma forma que nos educa, posso dizer até que nos corrige, Sim. mas nos corrige na medida certa, para que a gente possa ter uma vivência plena, né? Então, se eu tivesse o poder de dizer assim, o que deixar para todo mundo, a vivência do amor de Deus. Que coisa linda! Queria terminar o senhor abençoando quem está em casa, pode ser? Pode sim. Nós estamos agora vivendo a quaresma, né, de São Miguel Arcanjo, mas eu queria só lembrar que são os arcanjos, tá? Dia 29 a gente tem os 3 arcanjos, São Gabriel, São Rafael e São Miguel, né? E a gente precisa tomar a consciência de todos esses. Eu já quero que o senhor abençoe eles, que eu ganhei e não estão abençoados ainda. Isso, eu tenho uma comunidade, São Rafael, que vai até entrar em festa. Que legal! Né? Então a gente possa, nesses nossos momentos de orações, rezar uns para os outros para a gente conseguir, pela ação dos arcanjos, encontrar esse amor verdadeiro de Deus.
Lembre que São Gabriel nos leva ao entendimento da palavra, porque ele é o mensageiro de Deus. São Rafael nos ajuda a curar as dores do corpo e da alma. E São Gabriel é aquele que... São Miguel é aquele que, quando a gente não consegue fazer, ele faz por nós. Eita. E aí, Poderoso. é poderoso e depende de nós, tá bom? Então, o Senhor esteja convosco. Está com nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Assunção, padroeiro de nossa cidade, e São João Batista, o padroeiro da minha paróquia, recaia sobre todos vós a bênção do Deus cheio de amor e misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em casa com a ajuda e a ação dos arcanjos em nossa vida. Obrigada, Padre. Que Deus lhe Deus abençoe abençoe muito. você também. muito Um abraço pro mesmo. Breninho, pra tua mãe, pro seu pai, pra todo mundo. Pode deixar. E você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência. E até a próxima segunda-feira, às 19 horas, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau. Tchau.